um vaso escolhido e ponto final. Eu me apavorei o dia que eu li isso aqui, igreja. Eu não estou falando de um Zé Mané da vida, eu não estou falando de um Pedro fracote. Eu estou falando de um homem que foi ungido no ventre da mãe. De um homem que teve sinais, que ouvia a voz de Deus. Quando Deus fica 400 anos sem falar com os homens judeus em profecia, de Malaquias a Mateus, é o primeiro profeta que se levanta. Ele é um divisor de águas. É a voz do que clama no deserto. É ele que anuncia o caminho do Messias. Não é um homem comum. Eu queria saber o que aconteceu com ele. Porque no capítulo 11, não conta para ninguém, senão você pode escandalizar alguém. Ele não acredita mais em Jesus. Ele desiste da fé. Alisson, ele perde as estribeiras do conhecimento daquilo que é divino. E quando isso acontece, não é fácil suportar. Só tem um jeito de entender ele. Pergunte como. É você sair da zona do conforto da sua vida, que tudo dá certo, e se colocar no lugar dele atrás das grades, por calúnias. Porque é a calúnia que levou ele para dentro da prisão. Foi a calúnia desgraçada de pessoas que olhavam para ele e morriam de inveja dele, porque ele tinha o que os outros não tinham. Ele tinha o que ninguém tinha. E como ele tinha o que ninguém tinha, fizeram com ele, depois fizeram com Jesus, e sempre vão fazer, até depois que nós passarmos, se não houver arrebatamento da igreja, se a Assembleia de Deus, ao invés de completar só 100 anos, completar 200 anos, enquanto Deus levantar alguém, sempre vai ter alguém para te jogar na prisão, porque morre de medo de ver você brilhar, morre de medo de ver Deus te exaltar. Você está entendendo isso? Os invejosos, eles são covardes, porque ao invés de se contentarem com o que têm, querem o que os outros têm. Ao invés de olhar e se colocar no seu lugar e falar assim: Deus me deu só isso, é porque eu só posso ser isso. Lá na história de Moisés, o Senhor levantou líderes de 10, líderes de 100 e líderes de 1000. Deus sabe da capacidade de cada um. Mas João foi parar atrás das grades. E atrás das grades muda a história de qualquer um. Uma coisa é você estar de pé, conseguir respeitar as doutrinas da igreja. Uma coisa é você ter um caráter digno. Uma coisa é você ser criado numa família estruturada. Uma coisa é você ter criado tendo 4 refeições diárias. Uma coisa é você tendo sido criado numa família onde quando vai dormir a vovó coloca você no colo e conta historinhas da carochinha para você dormir. Uma coisa é você ser criado numa família digna, você poder ter estudado, poder ter realizado os seus sonhos. Uma coisa é você crescer assim, dignamente. Outra coisa é você vir da latrina. É você vir do lixo. É você crescer numa família desestruturada, não conhecer pai, ninguém te apoiar. Pessoas que vêm de família desestruturada, o caráter deles é diferente, o temperamento deles é diferente. A arma de defesa deles é o ataque. Quando você vê uma pessoa que tudo que você vai falar com ela, ela grita, ela pula, ela xinga, irmãos, não amaldiçoa. Tenta ser amigo, porque existe dentro dela algum trauma que ficou no passado, porque a vida inteira só fizeram abusar dela. Você consegue entender o que eu estou falando? Uma coisa é você suportar tudo na igreja, porque aquele que suporta tudo, ele julga todo mundo. Ele acha que pode fazer o que dá na telha a respeito da santidade alheia. Outra coisa, são pessoas que entram aqui dentro e por misericórdia servem a Deus. Não são perfeitos como você, mas também não são tão ruins quanto você pensa. Que se fosse tão ruim quanto você pensa, não estariam aqui. Estariam lá no baile agora. Mas com toda a fraqueza, romperam o frio e vieram para o culto aqui dentro. Alguns não quiseram nem sentar perto deles, mas não tem problema. Eles estão provando para Deus que com pouca força eles estão aqui dentro. E quem sabe no culto de hoje, quem sabe nesta hora fria e tarde, o Espírito Santo não resolve fazer um milagre na vida dessa pessoa. E eu quero ver o que vai fazer você amanhã, quando você acordar e ficar sabendo: sabe aquele lá, Jesus levantou ele. Sabe aquela lá, já está no nome, os nomes entre os maiores cantores e pregadores do Brasil. Eu quero nesta noite aproveitar
esta festa e não pregar para pessoas fortes, porque os fortes não precisam nem fazer um culto como esse. Os fortes podem ir para casa, dormir e até assistir o corujão. Mas se ficar comigo aqui, por favor, fique os fracos, mas que não querem ver coruja, que querem ver a pombinha do Espírito Santo descer sobre nós também. Eu quero saber se tem algum pentecostal aqui nesta noite. Tem? Então levante a mão direita para o céu comigo. Agarre o ombro da pessoa com carinho e respeito, por favor. Tem gente que nem para me obedecer presta, né? Vai lá, não custa, agarre aí, agarrou. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Diga, reage. Não, grita, reage. Diga, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Eu quero crer que depois desta noite, quem viver verá o que Deus vai fazer na sua vida. E se você crer, solta um brado de vitória nesse lugar aqui. Só entende de luta quem passa pela luta. Só entende de misericórdia quem precisou da misericórdia. Só sabe perdoar quem já foi perdoado. Você consegue entender isso? Quando você encontra uma pessoa de coração duro que não libera perdão, não consegue entender a fraqueza alheia, é porque até hoje ela está levando uma vida perfeita. Mas deixa, é bíblico. Com a medida com que você mede alguém aqui, você vai ser medido ali. O que você fala das pessoas hoje aqui, amanhã vão falar de você ali. É uma lei imutável. Se você quer ser abençoado amanhã, abençoe agora. Se você quer que amanhã falem bem de você, fale bem das pessoas agora, porque depois pode ser tarde demais. Eu olho para João e não o julgo. Eu imagino ele entrando dentro da prisão e pensando que tudo se tratava de um plano divino. Eu imagino os soldados que levaram ele lá para a prisão, até com receio. Eu imagino ele entrando dentro da prisão, de peito estufado, cabeça erguida, e os presos olhando para ele, se escorando na parede, porque a figura dele era conhecida. As pessoas temiam o profeta. Eu imagino João pensando que naquela mesma noite Deus livraria ele da prisão. Mas passa um dia, 2, 3, Deus não vem. As pessoas começam a olhar para ele e começam a dizer, calma aí, ele não é um herói. É igual a gente. Cadê o Deus que ele prega? Cadê tudo que ele vive? Passa uma semana, João está preso ainda. O homem que entrou dentro daquela prisão gritando e orando alto, já não tem mais força para orar. Ele começa a pensar que Deus o abandonou. Porque Deus fecha os lábios na hora que ele mais precisa ouvir a voz dele. E isso tem sido uma marca do ministério que Deus me deu. Falar sobre o silêncio de Deus. O que é que dói mais? Uma pancada divina ou o silêncio do eterno? Quem depende de Deus, como nós temos ministério, sabemos como é ruim quando o Senhor se cala. João passou 1 mês sem ouvir a voz de Deus. Quanto tempo? 1 mês sem ouvir Deus foi o suficiente para ele desacreditar em Deus. 1 mês sem ouvir, sem ver um anjo entrar e libertar, sem ver a nuvem trepidar no céu, sem ouvir o grito da voz divina. 1 mês fez um homem mais diferente que nasceu nessa terra. Jesus falou sobre ele. Não tem ninguém maior do que ele. Ele desacreditou que Jesus era Jesus. Você já se decepcionou com Deus? Será que só João e eu? Será que só nós dois já olhamos um dia para o céu e falamos assim, Deus me abandonou? Deus me esqueceu? Num momento de luta angustiante na minha vida, no ministério que o Senhor me deu, Marcos, eu perguntei a Deus, Senhor, o Senhor me abandonou porque eu não ouço a sua voz. E na calada de uma noite no monte, o Senhor disse para mim, eu fecho os lábios, mas nunca fecho os olhos. Pega esta palavra. Deus fecha os lábios e não fala conosco às vezes, mas Ele nunca nos perde de vista. O Senhor está te testando. O Senhor está moldando a sua alma. E eu vou lhe dar uma palavra profética. Toda vez que Deus permite que um gigante, um guerreiro, um santo, um ungido, alguém que tenha promessas, passe por um vale de humilhação, passe por um vale de sepultamento, aguarde, conte os dias. Lá na frente, você vai ver a explosão de glória que vai acontecer com o cidadão.
Eu vou repetir. Todas as vezes que Deus permite vir uma humilhação gigante,